Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Visitantes de primeira vez aqui nós temos. Primeira vez que eu venho ao templo da Igreja Batista. Tem alguém nessa situação aqui? Tem alguém primeira vez aqui para ganhar um presente? Não? Então pode guardar os presentes, irmão. Ficou para o próximo, a gente economizou. Eu sei que tem gente aqui que está com vergonha, hein? Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Meus irmãos, nós temos falado muito em profetas, e eu vejo muitos pastores se declararem profetas, eu vejo muitas pessoas falar de profecias, eu vejo até pessoas buscando profecias na casa de irmãos. A igreja tem passado por um momento turbulento com as chamadas profecias, e eu quero de preferência uma profecia que vá de encontro com o meu coração, para que eu saia muito satisfeito e muito alegre. Ou eu quero alguém que preveja o futuro da minha vida, para que eu saiba o que vai acontecer no porvir. Mas será que é isso ser um profeta? Será que um profeta se constitui em um adivinho? Será que um profeta se constitui somente em narrar o seu futuro? Será que os pastores que têm se considerado profetas, e eles dizem, olha, eu sou um profeta do Senhor. Será que eles realmente são? Será que você tem analisado os discursos que eles fazem e confrontado com a palavra de Deus, e vocês têm observado cada detalhe quando a pessoa prega, quando a pessoa anuncia a palavra de Deus, ou quando a pessoa diz que tem uma profecia? Será que você tem analisado? Será que você tem analisado o estilo de vida que ela leva, as exigências que ela tem para derramar a profecia, para liberar a profecia? Será que é isso que a igreja tem buscado? Será que isso é ser um profeta? Um profeta, pela definição, quer dizer um porta-voz de Deus, alguém que recebe uma mensagem de Deus e proclama a um grupo específico que o Senhor determinou. Isso é ser um profeta. Será que nós temos visto ali profetas? Eu queria falar sobre a mensagem de um profeta. No que constitui a mensagem de um profeta? E eu queria ler a partir do versículo 1 de Mateus capítulo 3. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Faz a mãozinha, né? Recebo. Oh, aleluia, não é? Faltou muito aleluia, muito glória a Deus e muito recebo. Talvez não seja a mensagem que nós procuramos, mas vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque nós não merecemos estar aqui essa noite para louvar o teu santo nome, para bendizer o Senhor, para declarar os teus atributos, que tu és um Deus santo, que tu és um Deus perfeito, que tu és um Deus justo, que tu és um Deus benevolente, um Deus paciente, um Deus amoroso, mas um Deus que se ira, Senhor Deus. Um Deus que pratica somente a justiça. Nós queremos entender mais a respeito das coisas dos céus. Por isso nós imploramos para que teu Espírito Santo venha de maneira livre e com liberdade para agir nos nossos corações segundo a necessidade, segundo aquilo que a tua palavra vai propiciar para nós hoje, Senhor Deus. E nós nos rendemos aos teus pés, porque nós carecemos da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um profeta separado desde o ventre. Um profeta anunciado, que ele viria para anunciar.
Cristo Jesus. Um profeta que veio para preparar a vinda de Cristo Jesus. É interessante as características desse profeta. Ele inicia o seu tempo de ministério num lugar estéril, num lugar difícil, no deserto da Judéia, próximo ali onde o rio Jordão se desemboca no Mar Morto. Um homem que começa num lugar onde nenhum profeta contemporâneo jamais começaria. Um profeta contemporâneo, ele faz algumas perguntas quando ele vai profetizar em algum lugar. Qual que é o valor da oferta? Qual é o hotel que eu vou ficar? Que tipo de carro me conduzirá do aeroporto? Porque ele não costuma trabalhar sem ser com avião. Quanto eu vou receber? O que eu vou ter de regalia? Qual será o cardápio? Esse é o profeta contemporâneo. Mas João Batista aparece pregando no deserto, um lugar hostil, um lugar de dificuldade, um lugar de escassez, um lugar nada atraente. Outra característica, ele vestia-se como nenhum profeta contemporâneo se veste. Os profetas contemporâneos se vestem de marcas, de grife, de coisas assim que a maioria do povo da igreja do Senhor não consegue se vestir. Mas esse homem se vestia de pelo de camelo e seu cinto era de couro. Diferente bastante dos pregadores de hoje, dos chamados profetas de hoje. As exigências dos apóstolos, agora se denominam até apóstolos, o negócio está crescendo, né? Já não está só na profecia, já virou apostolado. Será que essa é a igreja que o Senhor espera? Será que isso é o que o Senhor espera de um homem? Será que esse é o homem que Deus quer usar? Será que é isso que Deus quer fazer? Alimentava-se de um cardápio bastante diferente, gafanhotos e mel silvestre. A preocupação não era em comer, mas em fazer a vontade do meu Pai. Como Jesus mesmo disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Maravilhoso, um homem que realmente tinha uma proposta na sua vida. Não havia nele vaidade, desejo de coisas terrenas, não havia nele outra satisfação, senão alegrar o coração do seu Deus. Será que nós estamos cheios de profetas hoje? Será que nós estamos cheios de homens que se parecem com João Batista? Qual o teor da mensagem de João Batista? Meus irmãos, eu quero que ele anuncie alguma coisa direto para mim. Eu quero me alegrar hoje, porque eu quero uma palavra na minha vida. A mensagem de João Batista, ela começa dizendo, arrependei-vos. Não somente uma decisão, mas agora um modelo de vida. Arrependimento não é uma decisão, mas é um modelo de vida. Eu olho para a minha circunstância e vejo que eu não agrado a Deus, que eu sou depravado, que eu sou terrível, que há podridão em meu coração, que os meus desejos são confrontantes com os desejos do Senhor. E eu tenho realmente um toque do poder do Espírito Santo no meu coração, onde eu me prostro em verdade. Onde eu entendo que nada sou, que nada posso, mas que sou dependente e carente da misericórdia de um Deus santo, santo, santo e perfeito. A igreja do Senhor precisa entender que arrependimento é isso. Não é só uma decisão que eu tomo no final de um culto, mas é uma decisão que eu tomo para toda uma vida. Uma decisão onde eu olho para as coisas que eu praticava e não quero nem mesmo chegar perto delas. Eu olho para as pessoas que eu idolatrava e não quero mais aquelas pessoas. Aquelas pessoas não podem ser um ídolo mais na minha vida. Porque o meu coração agora arrependido, ele tem um ídolo só, Cristo Jesus. Aquele a quem eu vou me dobrar, que eu vou cultuar, que eu vou clamar, que eu vou realmente dizer que ele é maravilhoso. O arrependimento, ele muda o coração de uma pessoa. Uma vida rompida com os meus desejos e com os meus projetos, mas uma vida voltada para Deus. Meus irmãos, as pessoas se dizem arrependidas, mas arrependidas do quê? Se eu arrependi da minha condição de pecador, miserável, uma condição de pecado deliberado, quer dizer, eu sei que é pecado, mas eu tenho prazer em continuar pecando. Eu já não posso continuar dessa maneira. As pessoas dizem assim para mim, olha, tem alguns detalhes na minha vida que eu ainda não resolvi. Passou um ano, você conversa, e aí como é que está? Tem alguns detalhes na minha vida que eu ainda não resolvi. Passam-se 2 anos, aí você pergunta, como é que está a sua vida? Não, aqueles detalhes eu ainda não resolvi, arrepende-te. Arrepende-te. Até quando? Até quando você vai cochear entre 2 senhores?
como os profetas de Baal, como aquele povo que estava confuso. Ou eles amavam Baal, ou eles amavam o Senhor, eles estavam cocheando entre dois senhores. A igreja do Senhor precisa se posicionar. A igreja de hoje é cheia de pessoas arrogantes, cheia de pessoas cheias de si mesmas. A igreja somos nós, e nós somos assim, arrogantes, cheios de nós mesmos. Nós temos a ousadia de não querer negar os nossos projetos e a nossa vida e seguir Jesus Cristo. Nós temos um desejo de continuar com os desejos do nosso coração. A igreja de hoje é uma igreja que não é radical contra o pecado. É uma igreja que é radical em muitas coisas. Agora eu tenho que dançar no púlpito, aquele negócio que faz de ponta cabeça e tem um homem que fica lá no disco. Eles são radicais em muitas coisas, mas não radicais contra o pecado. Nós não viemos aqui para divertir. Nós não viemos aqui para pôr um pastor engraçado. Nós não viemos aqui para ver danças, para ver outras coisas. Nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor pode mudar uma vida, pode mudar um coração, pode mudar uma história. A palavra do Senhor é a única que tem o poder para libertar. E se a palavra do Senhor libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então a mensagem começa: arrependa-se, volte-se para o Senhor. Meus irmãos, as pessoas se acham arrependidas. Eu converso com as pessoas e falo: como é que você está com Deus? Que nota você dá? 8,5. Eu falo: meu Deus, eu preciso aprender com essa pessoa. Como é que você está com Deus? Que nota você se dá? 7,9. Eu falei: meu Deus, eu queria ser igual a essa pessoa. Mas será que estão assim mesmo? Ah, meu irmão, como é que você está com Deus? Como é que eu estou com Deus? Você é uma pessoa que se arrependeu. Você é uma pessoa que está enganando a si mesma. Você é uma pessoa que diz que se arrependeu, mas continua na mesma. A mensagem de João Batista era simples: arrependei-vos, arrependei-vos. Não continue na situação que você está. Todos os dias que nós nos voltarmos para o Senhor em oração, há algo para ser mexido nas nossas vidas. Todos os dias nós pecamos, mesmo não amando o pecado, nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós agredimos a palavra do Senhor e transgredimos a palavra do Senhor. Nós temos visto as igrejas preparando mensagens de autoajuda. Nós temos visto a igreja falando assim: olha, não pregue isso porque vai esparramar o povo. Uma vez nós estávamos preparando para fazer uma semana evangélica em Poços de Caldas. E as pessoas procurando alguém assim que tivesse nome para pregar. Eu falei: olha, eu sugiro tal pessoa, pregador contra o pecado. As pessoas disseram: não. Nós temos que trazer alguém mais que, sabe? Eles fizeram assim: eu não sei o que significa, né? Sabe, alguém mais... Eu não sei o que é isso, mas deve ser alguém que fale bem dos meus pecados, que fale assim: continue do jeito que você está, ame a si mesmo. E depois no final do culto a gente põe aquela musiquinha lá que era do meu tempo: eu me amo e não posso mais viver sem mim. Porque é isso que a igreja espera. A igreja verdadeira não espera isso. A igreja verdadeira, quando ela entra por dentro daquela porta, ela quer ser tratada pelo poder do Espírito Santo. Ela quer ser confrontada para que a sua vida saia daqui com mais perfeição. Não vamos alcançar a perfeição jamais, mas nós temos que prosseguir para o alvo. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que ler a palavra contra nós mesmos. Nós temos que querer que a palavra venha arrancar do nosso coração toda mazela, todo desejo incoerente com a verdade bíblica. Para isso nós temos que amar a palavra do Senhor. Não havia nesse homem vaidade, porque esse homem era um homem arrependido. Esse homem era um homem consagrado ao Senhor. Agora, uma coisa que ele chama atenção, o profeta chama atenção, que é com a urgência. Por que nós devemos arrepender? Porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é o sistema onde Jesus reina. Jesus reina. E eu devo ser súdito. Eu devo ser servo. Eu devo estar debaixo do seu reinado. Eu devo estar submisso ao seu reinado e às suas ordens. Eu devo querer mergulhar, ter o domínio de Deus sobre aqueles que se dobram diante dele. Ter o domínio de Deus sobre aquelas pessoas arrependidas e voltadas para ele. Eu já não possuo uma vida própria, porque um escravo não tem vida própria.
E servo quer dizer escravo, e escravo de Cristo, ele não tem vida própria, porque agora não é ele quem vive, mas Cristo vive nele. Então as coisas que ele fala, as coisas que ele pensa e as coisas como ele age, revelam Cristo Jesus através da sua vida. E a igreja de hoje não se parece nem um pouco com Cristo Jesus. Nós temos visto escândalos, mais testemunhos fraudulentos de homens e mulheres que se declaram servos do Senhor, que vivem debaixo do reinado de Cristo, mas que não parecem com Cristo Jesus. E tem levado muitos pequeninos a abandonar a fé. E há um conselho, se você é assim, há um conselho para você. Amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se lance ao mar. É a melhor coisa, se você é desse tipo de pessoa, que você faz. A Bíblia dá esse conselho para você. É melhor você fazer isso do que fazer um pequenino cair. Nós precisamos viver de uma maneira que o governo espiritual dos céus esteja no nosso coração. Meus irmãos, nós oramos hoje com o primeiro cântico que nós queremos andar nas asas do Espírito, que nós queremos ver o Senhor face a face, que nós queremos experimentar as coisas grandes dos céus. Mas como se nós não queremos ser governados pelos céus? Como? Meus irmãos, o homem é rebelde, eu sou rebelde, talvez você seja rebelde. Nós precisamos nos voltar com urgência para o Senhor, porque é próximo. É próximo não só esse reino que começa no coração do homem, Deus reinando no coração do homem, mas haverá um tempo em que nós estaremos face a face com o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículos de 4 a 6, diz desse reinado. Aqueles santos governarão com o Senhor. E participaremos de um reino, então, não mais um reino que nós vamos esperar, mas um reino literal com o Senhor. As pessoas querem pisar na Nova Jerusalém, as pessoas querem subir com o Senhor nas nuvens, mas as pessoas não entendem. É preciso uma decisão em vida. É preciso uma decisão radical em vida, uma decisão de renunciar a mim mesmo, amar o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. Por isso a urgência para o reino dos céus. Outra palavra que um profeta dá: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Quando um rei saía para fazer ali uma viagem, alguns servos iam à frente, mandados por eles para endireitar ali as estradas, aplanar, tirar os obstáculos, para que a caravana do rei passasse em tranquilidade. Eu encontro as pessoas falando: eu quero de Deus, quer? O que você ouve durante a semana? Aí eu ouço, não vou falar nome aqui, de repente vai ofender um de vocês, né? Mas eu estou louquinho para falar, estou doido para falar, mas não vou falar, hoje eu não vou falar. Eu ouço fulano, eu ouço ciclano, eu ouço beltrano, eu ouço fulana. Eu ouço a mulher morango, mulher melancia, mulher abacaxi, mulher não sei o quê. E quero ser cheio do Espírito Santo. Não vai, você anda com capeta. A tua vida mostra que você não tem relacionamento nenhum com Cristo. Quem inunda a sala da sua casa? Quem tem enchido o seu coração? Com quem você aprende a segurar casamento? Com Fábio Júnior? Ele já teve uns 8, não segurou nenhum. Essa é a referência que você tem? Ah, mas o que ele fala é tão lindo, o que o diabo fala é lindo, ele se disfarça em anjo de luz. O diabo está dizendo para você: fique do jeito que você está, ouça as pessoas que você está ouvindo. Isso não tem nada a ver. Queira voltar ao passado, queira rolar na lama de novo. Ele está falando isso para você. Isso é terrível. É como um cão que torna o próprio vômito, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos ter decisões profundas, endireite o caminho. Se você quer ser cheio de Deus, comece agora. Risque da sua vida tudo aquilo que tem sido pregado, que você viu, que a palavra também afirma isso. Risque da sua vida hoje, não é amanhã, hoje. Sai daqui com uma decisão tomada no seu coração, endireite o seu coração, endireite as veredas da sua vida e comece a clamar para que o Espírito Santo te revele quem é Deus, porque talvez você esteja dentro de uma igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e você até se parece com crente, acha que é crente, mas você está longe, longe, longe do Senhor. Meus irmãos, é muito simples. Nós sabemos quando nós amamos o pecado. Nós sabemos quando nós estamos distantes do Senhor. Nós muitas vezes queremos passar uma imagem que não temos. Endireite as veredas do seu coração. Endireite o caminho para que o Espírito venha na sua vida. A cruz de Cristo está te atraindo hoje. Você veio até aqui porque há uma intenção no seu coração de receber algo de Deus.
Não saia daqui sem receber algo de Deus. Implore ao Senhor, em espírito, comece a implorar ao Senhor. Ministra no meu coração, ministra na minha vida. Ministra ao Senhor Deus, porque eu quero. Eu quero mais do Senhor. E ele não termina, ele continua. Dizendo, então saíam a ter com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados, confessando os pecados. Essa confissão não quer dizer somente repetir os pecados, mas é confessar e abandonar os pecados. Meu irmão, talvez você tenha confessado os pecados essa manhã, mas continua insistindo nas mesmas coisas. E isso não é deixar o pecado. Quando nós falamos em confessar os pecados, ela coloca a força de abandono dos pecados. Senhor Jesus, sou um fraudulento. Meus irmãos, eu não sei, a maior alegria que eu tive quando eu me converti foi de confessar pecado. Mas eu contava para o Senhor tanta coisa, mas tanta coisa. Tinha coisa que eu ia esquecendo, depois eu ia lembrando, eu ia confessando para Deus os meus pecados. Era tanta coisa suja, podre, imoral, vergonhosa para um novo nascido, que eu não podia reter aquilo no meu coração, mas eu tinha que falar com o meu Deus. Eu sei que Ele já conhecia todo o meu coração, porque Ele mesmo formou. Eu sei que Ele conhece o meu coração melhor do que Ele. Mas foi algo tão maravilhoso na minha vida, porque eu não senti mais atração pelas coisas do passado. Eu não comecei a sentir mais a vontade do passado. Às vezes você é nascido de novo, ou diz que é nascido de novo, mas você tem uma saudade do passado, aquilo quase te mata. Há um problema na sua vida. Há um problema espiritual na sua vida. Você não pode amar aquilo que Deus odeia. Você não pode querer aquilo que Deus não quer. Você não pode suportar aquilo que Deus não suporta. Então você precisa tomar uma decisão. Confessar os seus pecados. Esse povo tinha uma alegria de se batizar. Porque era a alegria de ter arrependido. Era a alegria de ter nascido de novo. Era alegria. E ele continua. Versículo 7, ele diz, vendo ele. Tem um porém aqui. Esse porém mata qualquer um. Porém, que muitos fariseus e saduceus, duas seitas da época, os fariseus eram conhecidos por exigir das pessoas aquilo que eles não faziam. Tem isso hoje ou não? E os saduceus eram conhecidos por uma das coisas que eram conhecidos de não acreditar na ressurreição. Mas ainda não era o tempo disso. Mas eles não acreditavam nas coisas sobrenaturais. Jesus ainda não havia partido. Mas esses homens, então, nós podemos ver como aqueles homens que se declaram crentes, mas não são. Aquelas pessoas que têm um ar de cristãos, mas não são. Aquelas pessoas que querem mostrar algo que não possuem. Uma vida nova, um arrependimento profundo, uma vida compatível com a palavra de Deus. Os fariseus exigiam das pessoas, mas não praticavam. Os saduceus não acreditavam nas coisas sobrenaturais dos céus. E João Batista, então, ele não pode perder a freguesia, né? Ele não pode perder, ele tem que ser gentil, não é? Ele tem que ser cuidadoso, ele tem que medir as palavras. Então ele mede as palavras dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Sabe o que ele está falando aqui? Sem vergonhas, não convertidos. A quem vocês estão enganando? A quem vocês estão enganando? Pelo Espírito Santo, João pregou dessa maneira. Não foi uma pregação carnal, mas foi uma pregação espiritual. E o profeta do Senhor, ele não tem medo das suas palavras, porque elas são do Senhor. E elas são colocadas no tempo certo, no peso certo e da maneira correta, porque é o Espírito Santo que usava João para falar dessa maneira.
E este homem, então, ele diz, raça de víboras, homens que negavam a Deus em sua vida e em suas obras. Homens falsificados, como eu fui durante 38 anos. Eu tinha ar de crente, aparência de crente, roupa de crente. Eu só não tinha coração de crente. A minha vida foi uma fraude espiritual por 38 anos. Por quê? Porque eu não obedecia a palavra do Senhor. Porque eu não vivia a excelência da palavra do Senhor. Então, João coloca esses homens nos seus devidos lugares. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma vida na palavra do Senhor, os frutos são produzidos de maneira diferente. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito faz com que outras pessoas se alegrem e vejam uma diferença tão grande que queiram buscar o mesmo Deus que essa pessoa busca. A nossa vida é uma pregação com o nosso testemunho e não com as nossas palavras. Falar das coisas corretas é fácil. Fazer as coisas corretas é difícil. Mas um verdadeiro crente, ele faz as coisas corretas. Ele fala e faz. Ou melhor, ele faz primeiro e depois fala. E ele continua. Vocês não são crentes por serem descendentes de Abraão. Você não é crente porque seu pai é crente. Você não é crente porque sua mãe é crente. Você não é crente porque seu irmão é crente. Você não é crente porque seu vizinho é crente. Ou você tem um relacionamento pessoal com Cristo, ou você jamais conhecerá uma vida em Cristo. Não há como herdar a salvação de alguém. Não há como herdar de um ente querido. Mas é preciso que você tenha um relacionamento pessoal com Cristo. E essas pessoas, elas estavam ali muito tranquilas nelas mesmas, porque elas eram descendentes de Abraão. E ele diz assim no versículo 9, não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Tem dois entendimentos aqui. Desses coração duros, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou desses objetos inanimados, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Verdadeiros crentes. Então não fique achando que você é crente porque tem alguma herança, ou você tem um encontro pessoal com Cristo Jesus, ou você passa pelo arrependimento, pela fé genuína em Cristo Jesus, ou você não tem parte nesse ministério, ou você não tem parte na salvação em Cristo Jesus. O que o Senhor falou através de João Batista era justamente isso. E sabe o que ele fala logo em seguir? Há uma condenação aos que rejeitam a palavra. Olha que pregação suave de João Batista, coisa linda. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu não queria essa palavra, irmão. Eu não vim aqui para isso. Eu queria saber se eu vou comprar um carro novo ano que vem. Eu queria saber se eu vou passar na prova sem estudar. Eu queria saber se você vai arranjar uma esposa ou um marido para mim. Eu queria saber, Senhor, se o Senhor vai arranjar alguma coisa para o meu bem-estar. Sabe o que essa mensagem diz aqui? Você muda de vida. Que há um bem-estar para você na eternidade em Cristo Jesus. Você vai a Cristo Jesus. E a sua vida será transformada e você jamais ficará sem produzir frutos. Você jamais será cortado e lançado ao fogo. Sabe o que está dizendo aqui a palavra? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Sabe o que está falando aqui? Todo aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Sabe o que está falando aqui? A mesma palavra que Josué falou. Olha, vocês, eu não sei qual a decisão de vocês, se vocês vão servir aqueles deuses da além do Eufrates. Mas eu tomei uma decisão. Isso é para os homens banana de hoje. Homem que não toma posição. Se você é um deles, vai uma palavra para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha casa, nós vibraremos com as coisas dos céus. Eu e a minha casa, nós nos dobraremos diante do único Deus que merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Eu e a minha casa, nós teremos uma direção firme, um propósito firme em marchar para o Senhor. E eu tomo a responsabilidade da minha casa. Eu tomo a responsabilidade da minha família. Vocês façam o que quiserem, mas eu e a minha casa, não. Nós serviremos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida e com todo o nosso entendimento. Um homem firme, um homem que caminhou 40 anos pelo deserto, um homem que aprendeu a ser mandado por Moisés, mas que depois ele teve a incumbência de levar o povo a atravessar o Jordão e enfrentar as durezas que haviam na Nova Canaã. E eles passaram, e eles enfrentaram, e eles jamais murmuraram contra o Senhor. E quando eles estavam dentro da terra da promessa, ele tomou uma decisão: a minha família servirá ao Senhor, porque eu estou tomando essa responsabilidade. Ah, meus irmãos, o que a igreja precisa? A igreja precisa de parar de rejeitar a palavra de Deus. Há uma condenação para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: amou Deus, pois, ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois, na sua continuidade, ela diz: o povo amou mais as trevas do que a luz. O povo rejeitou a Cristo Jesus. E ela mesmo diz: aquele que crer será salvo, o que não crer já está condenado. Meu irmão, continue, e você não terá a sua situação mudada, porque condenado já está quem não está em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Esse é o profeta do Senhor. Punição eterna para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. O machado está colocado à raiz da árvore. Toda aquela, pois, que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O Senhor espera de você uma frutificação. Frutos que bendigam o nome do Senhor. Frutos que tragam a excelência de Cristo. Frutos que mostrem arrependimento genuíno. Frutos que mostrem em quem você foi gerado, em Cristo. Glória a Deus. Confronto ao pecado. O profeta do Senhor, ele confronta o pecado. Mateus 14. Meus irmãos, a maior virtude de um profeta é falar aquilo que Deus manda. E o maior desejo de Deus é que os homens se arrependam, se voltem para Ele. Mas para isso, seus pecados precisam ser confrontados, para que haja um entendimento da sua condição. E é interessante em Mateus 14, versículo 3, que ele confronta um homem de poder, ele confronta um homem que governava, o governador da Galileia, e ele diz: porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, a mulher que ele roubou do seu irmão Felipe. Herodes estava em adultério. E este homem, chamado João Batista, profeta do Senhor, ele dizia: não te é lícito possuí-la. Ele chegava para o governador, ele não abrandava o seu discurso. Oh, Vossa Excelência, eu queria falar umas coisas, mas não posso. O senhor vai bem? Não. Isso é ilícito. Essa mulher não é tua, é do teu irmão Felipe. Você está em adultério. E Herodias odiava esse homem, até que houve uma oportunidade para que ela pedisse que João fosse morto. O profeta do Senhor, ele confronta o pecado. Muitos crentes têm se escondido atrás daquele versículo: não julgueis para não ser julgados. Safadeza gospel. Vergonha gospel. Se você vê teu irmão em pecado, a Bíblia diz: vai e o adverte. Se ele aceitar a correção, ganhou o irmão. Se ele não aceitar, vai, chame uma testemunha ou duas, adverte. Se ele não aceitar, leve-o para a igreja. A igreja o corrige e confronta o seu pecado. Se ele não aceitar, ele é expulso da congregação. Palavra de Deus. Não sou eu que estou falando.
Hoje não é assim. Se você falar para uma pessoa, vista-se com mais decência, é motivo para ela deixar a igreja. Se você falar para um cidadão, você não tem honrado os seus negócios lá fora, é motivo para ele abandonar a igreja. Se você chegar para um pastor e falar, pastor, eu te vi em pecado, o pastor fala assim, olha, eu sou ungido do Senhor, você não se atreva, não é isso? Todos nós enquadramos nesse texto, que nós podemos ser advertidos pelos nossos pecados. Todos. Não há um maior e um menor. Somos pecadores. Não amamos mais o pecado. Mas quando pecamos, carecemos da advertência do Senhor. E pode ser através de um irmão que com muito amor vai chegar, mas com firmeza, vai falar. Qualquer um de nós. E se eu errar, todos vocês têm a liberdade de me chamar a atenção. E eu precisando ser tratado, eu sentarei nesse banco azul aí maravilhoso. Faz um barulho estranho, mas eu sentarei nele. E serei tratado. Porque assim diz a palavra do Senhor. Ninguém está isento da disciplina. Sabe o que acontece com a igreja do Senhor? A igreja não quer a profecia de Deus. A igreja quer ser acariciada e os seus pecados também serem acariciados. Todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos. Sabe qual é a diferença de um pregador e de um profeta? O pregador é aclamado pelo povo. O pregador é admirado pelo povo. E o profeta é odiado pelo povo. Porque um profeta fala aquilo que Deus quer que seja falado. E o pregador, muitas vezes, ele estuda um modo de trazer o povo para dentro de si. Nem que ele tenha que dissolver a palavra, diluir a palavra, adocicar a palavra, adulterar as verdades dos céus, para que ele seja aceitável e palatável aos ouvintes. Sabe por que as igrejas estão cheias? Porque nós não temos profetas. Porque o profeta, eu não conheço nenhum profeta que foi aclamado na palavra. Eu não conheço nenhum profeta que foi festejado, mas eu conheço profetas que foram cerrados ao meio. Eu conheço profetas que foram apedrejados, que foram decapitados. Mas é interessante. Qual dos heróis da fé viveu tranquilamente por pregar a palavra do Senhor? Qual deles? O mundo te ama, meu irmão. O mundo sente necessidade de você. Cuidado. A palavra diz que o mundo iria nos odiar. Que nós não iríamos ser atraentes ao mundo. Muito pelo contrário, o mundo odiou Jesus Cristo, então isso aconteceria conosco. Um homem sem dinheiro, sem luxo, sem um templo físico para pregar, sem alguém para preparar um copo de água para ele, né? Olha que maravilha. Um homem sem qualquer requinte ali de ter uma vida fácil, num lugar estéril, com uma mensagem totalmente sem paladar para as pessoas, pelo menos para aquelas pessoas que queriam continuar no pecado. Um homem que não tinha o que o povo queria, muitas vezes, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. João Batista, um profeta do Senhor. Qual o seu testemunho? Onde você trabalha? Qual o seu testemunho onde você estuda? Qual o seu testemunho na sua vizinhança? Qual o seu testemunho com a sua família? As pessoas, elas dão uma sentença para você, você é sempre lisonjeado, você é sempre aclamado. Sabia que na igreja, quando eu participava, eu estava na igreja presbiteriana e lá eu fui convertido ao Senhor. Eu não me converti, Ele que me converteu. Ele mudou a minha vida. E antes de mudar a minha vida, nós tínhamos também um momento igual esse da pipoca que nós temos aqui na Igreja Batista do Kennedy. E havia ali pessoas que circundavam a minha pessoa para que eu contasse os filmes que eu assistia durante a semana, as músicas que eu ouvia, as anedotas
que eu contava, que eram maravilhosas. E eu tinha ali um grande número de pessoas que queriam ficar do meu lado, ou para rir, para se sentir bem. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E Ele mudou a minha vida. E eu deixei de assistir os filmes, eu deixei de contar as anedotas, eu deixei de ter o linguajar que eu tinha. E eu senti que aqueles irmãos se afastaram de mim, e eu já não tinha ninguém para conversar mais no momento ali daquela confraternização. E eu não pude condenar ninguém, porque eu era, da mesma maneira, pessoas sedentas pela carnalidade. Mas eu estava atrás de um terno, atrás de uma gravata, atrás de uma posição de diácono dentro da igreja. E aquilo parece que me assegurava um respeito. Mas eu vi o tanto que eu levei as pessoas a pecarem através das minhas falas. Eu vi que eu estava levando as pessoas, depois que eu me converti, para um lugar muito ruim. Mas eu também percebi que as pessoas não querem as conversas do reino. Elas se deliciam nas conversas dessa terra. Mas a misericórdia do Senhor, ela veio sobre a minha vida. E eu pude decidir não mais andar pelos caminhos que eu andava. Mas é interessante qual a aceitação ou qual a sentença que João recebeu dos homens. Qual foi? Teve a cabeça decapitada. Correto ou não? Mas qual a sentença que João recebeu de Deus? O último texto eu quero ler, Lucas 7. Lucas 7. Para você grifar na sua Bíblia, versículos 26 a 28. Eu vou ler do 24 para vocês entenderem bem o contexto. Diz a palavra do Senhor: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que se saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Olha o que Jesus diz. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, meus irmãos, pare de se alegrar com o que as pessoas dizem ao seu respeito. O que importa não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas o que Deus diz ao seu respeito. Se nós tirarmos os olhos dessa terra, se nós formos menos carnais e mais espirituais, nós vamos olhar muito mais para os céus e menos para as pessoas. Nós não vamos querer ser condecorados com aquela placa de cidadão de honra, cidadão emérito, mas nós vamos querer ser cidadãos da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial. Nós não vamos querer ter o título aqui de doutor isso, doutor aquilo, cidadão isso, cidadão aquilo, mas nós vamos ter o nome aqui de peregrinos em uma terra estranha, de forasteiros em uma terra estranha, mas servos legítimos, autênticos em Cristo Jesus. Essa deveria ser a maior ambição da igreja. O que você quer para a sua vida? O que move o seu coração? O que agrada o seu viver? Pense muito sobre isso. João teve um ministério muito curto. Perdeu a cabeça. Mas não foi igual os crentes que perdem a cabeça e vão para o mundo. Ele literalmente perdeu a sua cabeça por pregar a verdade. Por dizer sobre o pecado. Por pregar e anunciar arrependimento. Uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa viver para a louvor e glória do Senhor. Que a sua vida seja uma vida edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar hoje pelas mães. Eu queria convocar as mães a vir aqui à frente, no nome de Jesus Cristo. Vem aqui à frente. Mães, por favor,
Vem aqui à frente. Vocês podem ficar aqui encostados no púlpito, voltado para a igreja. As mães, que glória, né? Ser mãe. Que bênção, né? Ser mãe. Que maravilha, né? Esse projeto de Deus na vida de cada uma de vocês. Eu não sei se vocês têm analisado a importância de ser mãe. Eu não sei se vocês têm notado o quão grande é o amor de Jesus por vocês, a ponto de confiar vidas para ser tutoriadas por vocês. Mas a mãe sábia, ela edifica a casa, não é? A mãe sábia, ela instrui os seus filhos no caminho do Senhor. A mãe sábia, ela é virtuosa, porque ela ora pelos seus filhos. Os seus filhos, ela não sabe muitas vezes onde estão, mas as suas orações chegam até o trono do Senhor, e o Senhor olha pelos seus filhos. Mãe, não se canse de exercer o fundamento da mãe. Uma mulher de exemplo, um testemunho correto, uma mulher que vai amar a palavra de Deus sobre todas as coisas, mas uma mulher que vai interceder por cada filho, mesmo sem saber o paradeiro dos filhos. Ah, mãe, você acha que teu filho está bem na escola? Ele está sendo bombardeado pelo esgoto do inferno. Você acha que o teu filho está bem quando ele vai praticar um esporte? Lá no esporte rola tudo que uma mãe não deseja para o seu filho. Ah, e você acha, você vibra quando ele entra na faculdade? Na faculdade é muito bom para o aprendizado, mas há o aprendizado da perversidade tão grande. E hoje ele está tão destemido, não é? Que se as mães não se dobrarem diante do Senhor e clamarem pelos seus filhos, elas não estão exercendo aquilo para que Deus as convocou. Mãe não só gera, mas mãe cuida. E cuida de acordo com as normas do Senhor. Então nós vamos orar. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque cada uma dessas mães, Senhor Deus, elas nasceram primeiro no seu coração, Senhor Deus. Um sonho do coração de Deus, para gerar vidas, Senhor Deus. Para cuidar de vidas, Senhor Deus. Para tutoriar vidas à tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que essas mães persistam em moldar o caráter dos seus filhos segundo o caráter de Cristo. Que essas mães não desanimem de honrar a Cristo nos seus filhos. Que essas mães jamais se cansem, Senhor Deus, de ficarem prostradas em oração durante talvez uma noite em favor dos seus filhos, do seu lar, Senhor Deus. Senhor Deus, dê, Senhor Deus, vontade para essas mães da tua palavra, dê desejo para essas mães de viverem segundo a tua palavra. Que cada mãe aqui, Senhor Deus, ela seja consolidada no poder da palavra do Senhor. Que cada mãe aqui seja cheia e plena do poder do teu Santo Espírito. E quando elas falarem, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, o peso da palavra do Senhor. E que as pessoas, então, se rendam a Cristo Jesus. Senhor Deus, que os exemplos dessas mães mostrem que Jesus Cristo é o Senhor. E que cada dia mais elas possam caminhar pela fé em Cristo Jesus. Nós abençoamos as mães em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode permanecer, mãe. Senhor Deus, a tua igreja se despede agora para mais uma semana, Senhor Deus. Uma semana de lutas, uma semana de, talvez, de adversidade, uma semana de coisas novas para enfrentar. Mas nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores e nós podemos caminhar com segurança, porque a direção vem dos céus para nós caminharmos, Senhor Deus. Que cada família aqui representada possa ser cheia do teu Santo Espírito, ter o desejo de viver a tua palavra, honrar a tua verdade, e em nome do Senhor Jesus, que eles amem a palavra de Deus, a oração. Senhor Deus, que os tempos devocionais aqui dessa igreja sejam tempos de qualidade, que cada pessoa tenha uma proposta firme no seu coração, se dobrar diante do Senhor, clamar pelo poder do Espírito Santo e viver para a honra e glória do teu santo nome. Eu abençoo a igreja do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Parabéns às mães.